Manifesto da Masculinidade, Ryan Maker. Esta é uma análise literária e não reproduz os pontos de vista e opiniões do autor. Não substitui também a necessidade da leitura da obra por completo e pode conter relações, comparações ou exemplificações para com a cultura política ou eventos atuais. No dia desta gravação, celebra-se o dia de Santa Jacinta Mariscotti. Ela viveu no século XVII e foi uma jovem da nobreza italiana que, tendo aos 20 anos uma decepção amorosa, se tornou petulante, insuportável, amarga e fazendo de tudo para escandalizar todos ao seu redor. Sua família, então, a internou num convento para que ela aprumasse os seus modos rebeldes, mas ela só piorou, fugindo inúmeras vezes de lá. Em dado momento, ela ficou muito enferma e foi auxiliada pelo padre confessor que lhe assistiu espiritualmente e então resolveu mudar os seus hábitos e também a sua enorme rebeldia. No entanto, pouco depois, ela voltou a se tornar rebelde e a causar males terríveis às freiras do convento e a todos quanto podiam. Mas, novamente, tempo depois, ela caiu doente novamente, e desta vez pior. Então, o padre confessor lhe disse que ela estava a fazer o trabalho do maligno, ajudando as forças do mal. Ela, então, meditou nisso e decidiu, pela segunda vez, converter-se, mas desta forma, ela verdadeiramente se transformou e se arrependeu. E tornou-se uma boa cristã, arrependida das recaídas, se tornando uma santa e piedosa jovem de Deus. Seu exemplo inspirou dezenas de outras meninas que passaram a levar as coisas de Deus a sério. E Jacinta, então, se tornou a santa intercessora daqueles que buscam e necessitam de uma nova chance para mudar de vida. E a ela recorrem os que procuram forças para não caírem outra vez. E a ela, então, recorremos para que não se cometa nenhuma injustiça nesta gravação e que o objetivo deste áudio alcance o coração de todos, cumprindo o propósito que assim Deus determinar. E a ela, então, clamamos: Santa Jacinta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ryan Maker é veterano do Exército Americano e combatente no Iraque. Fundador do site e podcast Ordem do Homem, com mais de 300 mil inscritos. Suas ideias e abordagens vão no sentido de resgatar o propósito e significado da masculinidade. E treinar e instruir homens e meninos a resistirem a essa cultura moderna antimasculinidade. E a, então, manifestar valores, personalidade e posturas verdadeiramente masculinas, que na prática significa internalizar e então evidenciar virtudes como liderança, criatividade, autoridade, autodomínio e resiliência, além, é claro, de força mental e foco definido. E nesse tema, algo que o autor diz logo no início me chama a atenção. Ele fala que, quando iniciou o podcast Ordem do Homem, ele não sonhava em entrevistar grandes personalidades da superação e transformação pessoal como David Goggins ou Jocko Willink, ou intelectuais como Ben Shapiro. Sua busca e anseio era apenas se tornar um homem capaz. Isso parece simples falando assim, mas é exatamente o que falta também a essa massa de jovens e meninos, saber como se tornarem capazes. Acho que esse é o grande problema da masculinidade atualmente. Os homens não serem capazes de serem homens. Isso é, eles se sentirem perdidos e desorientados ao ponto de não saberem como devem se portar, como terem determinação, foco, resistência e liderança. Ou seja, todos os atributos que até um tempo atrás eram inerentes ao ser masculino, inatos à condição de ser homem. Nas palavras do autor, ser do sexo masculino é uma questão de nascença, mas ser homem é uma conquista. E ele observa que a cultura moderna sujeita o homem a uma rejeição da sua própria masculinidade e virilidade. E daí os jovens do sexo masculino tendem a crescer desapegando-se dos padrões e mentalidade masculinos. Em busca de uma adequação e aceitação social, eles se esforçam para abdicar de quaisquer aspectos tidos por coisas de homens. Em contrapartida, vão apegando-se a trejeitos estereotipados e modos de falar, de se vestir ou de se comportar tipicamente femininos. A visão do autor nesse sentido é que a masculinidade é igual à autoridade. E a autoridade é igual à credibilidade. Para ser homem, então, ou melhor, querer aprender a ser homem, é interessante querer saber os benefícios que vêm com isso. E o crédito é um deles. O que significa que, quando você desenvolve a masculinidade, você passa a ser admirado e respeitado pela honra, honestidade e postura ilibada que a masculinidade traz consigo. No lastro disso, as pessoas do seu meio social passam a te ver com admiração e alguns mais próximos a te considerar sábio e prudente ou digno de ser imitado. E daí passam até pedir conselhos e se interessar pelo que você tem a dizer sobre as coisas.
Você passa a ter autoridade para falar. E isso não pode ser imposto a título de um cargo ou posição política ou financeira. Mas a verdadeira autoridade é dada pelas outras pessoas que veem e aprovam a conduta e postura daquele indivíduo. E concedem-lhe então a permissão mental para você influenciá-las. Logo, com a autoridade vem a credibilidade. E esse tipo de crédito social é o de as pessoas considerarem importante o que você tem para dizer. E costumam a validar suas opiniões e acreditar na sua palavra. Seguindo então, Ryan aborda no primeiro capítulo o assunto da responsabilidade, na ótica dele, se referenciando o renomado Jordan Peterson. O que dá sentido à vida do homem não são os prazeres ou nem mesmo a tal felicidade, mas sim a responsabilidade. Isso no contexto de que ao homem cabe a premissa da responsabilidade. Isso é algo esperado de cada homem, e fugir ou negligenciar isso só faz com que o homem se sinta pequeno e incapaz. Ao passo que o oposto, quando ele assume responsabilidades, injeta uma carga de energia e moralidade em seus atos e na sua postura perante a vida, que todos ao seu redor são impactados por isso. O que faz um homem agir na vida, infere então o autor, é a sua disposição em assumir responsabilidades quando estas chegam a ele. Isso quer dizer que ter responsabilidades dá ao homem um senso de propósito. O faz querer provar a si mesmo e evoluir para dar conta do recado. Quando, porém, ele passa pela vida tendo sempre quem faça as coisinhas por ele, algo fica incompleto nesse homem e ele tem dificuldades para amadurecer. A responsabilidade é um fardo e algo assustador, diga-se de passagem, mas é um tipo de portal ou rito que o homem tem de passar para assegurar que seu nível de masculinidade chegue ao ponto certo biológico. E assim, o autor enseja que a masculinidade é em si carregar um fardo. E isso faz tremer alguns que não estão, digamos, dispostos a sofrerem ou terem de suportar o sacrifício. E esses, então, recuam no trilho da masculinidade e se refugiam perpetuamente na idade mental de um adolescente, se recusando a crescer e passando a sofrer o que a psicologia chama de síndrome de Peter Pan, adultos em fase mental de crianças ou adolescentes. Então, o primeiro caminho ou etapa para o amadurecimento é aceitar o fardo da responsabilidade. Porém, uma coisa é absolutamente verdade. E o autor compartilha isso da página 21 a 24 no capítulo sobre virar homem. Sua assertiva vai na direção de que, por mais amedrontador que pareça carregar esse fardo da masculinidade, quando o homem ou menino o aceita e se volta para as responsabilidades que um homem deve ter, então, magicamente, tudo fica mais fácil. Aquela impressão de medo de sofrer ou de não dar conta do recado se dissipa e várias possibilidades se abrem na mente desse homem para ele resolver seus problemas. Aquilo que o assustava inicialmente passa a parecer um desafio normal e não algo intransponível como parecia antes. E isso tem uma razão de ser. É que, ao condicionar seu cérebro para aceitar transformar-se em homem, sua parte criativa, inventiva e seu depósito de força e coragem são ativados em seu subconsciente, digamos, e automaticamente surge em seu corpo físico e também em sua mente um novo vigor e insights produtivos de inteligência que lhe dão um ânimo e percepção inesperados. Por isso, e é daí, que surgem expressões como virar homem, ou como as mães antigamente costumavam berrar aos seus filhos, vira homem, menino. Não era assim que elas diziam? Dona sei que diga, a minha mamãe. Essa frase vem nela embutida uma verdade, a de que cada um pode e deve virar homem, o que significa que ninguém é homem porque nasceu assim, mas porque se transformou e evoluiu até esse grau de maturidade. E um dos traços que Maker aponta como fundamentais para a maturidade e também um critério definidor do que é ser homem, é a capacidade do indivíduo de se autoprover, de viver pela própria conta e risco e dar conta disso. Enquanto não se torna independente, o homem não se tornou ainda homem. A masculinidade, diz Ryan, citando Jack Donovan, tem a ver com as escolhas que o homem faz diariamente. E nessa reflexão, ele compara as escolhas da geração atual com as de algumas décadas atrás, contando a história do menino Joseph Lodge, que, aos 15 anos, em 1863, deixou sua casa e sua cidade após a morte de seu pai e saiu em busca de emprego para ajudar a sustentar a mãe e os irmãos. Ele peregrinou por Illinois, Wisconsin, Iowa, Missouri, Louisiana, viajando tudo isso a pé. Depois foi parar em Cuba e Peru, trabalhando com o que quer que aparecesse e enviando o dinheiro suado para sua mamãe. Mais tarde, tendo tido experiência em trabalhar com fundição de ferro, ele montou a própria fábrica de produção de canos de metal para tubulação,
a Load Company e se tornou muito próspero. Atualmente, os meninos de nossa época se limitam a jogar videogame e acessar redes sociais. E jamais teriam disposição ou mentalidade para sair da barra da saia da mamãe. E a perspectiva desafiadora do autor em relação a isso é de que quanto mais conforto e facilidades dão aos jovens, meninos e sociedade em geral, menos masculinos eles se tornam. Mas os meninos perdem a adesão à masculinidade. Quanto mais conforto tem essa geração, mais ela questiona o significado de ser homem. Antigamente, todo menino tinha sua cota de dor e sofrimento na infância e adolescência, devido à dureza das próprias condições de vida da época. Em compensação, cresciam com uma resistência física e mental que os deixava preparados para enfrentar tudo que viesse pela frente. E passavam a desde cedo expressar e manifestar características masculinas, porque suas vidas os lapidavam para serem fortes, determinados, resilientes. E brilhantemente, então, Ryan Maker explica que a masculinidade, ao contrário do que a ideologia de gênero diz, não é uma construção social, e sim uma construção biológica. Tanto que culturas e povos ancestrais que nunca tiveram contato entre si possuem pontos em comum em sua visão da masculinidade. Também é comum que, independente do lugar ou da cultura, os homens, em quaisquer que seja a tribo ou civilização, o povo, tendem às características de proteger e de defender, enquanto as mulheres, a característica da amabilidade, conciliação, cooperação, por exemplo, e dentre várias outras características inerentes ao sexo masculino e ao sexo feminino. E dentre esses aspectos consolidados da masculinidade, sobressaem três, que são elementares a todos os homens, embora podem ser negligenciados ou rejeitados por escolhas e decisões pessoais de cada um. Eles são a características ou inclinação natural de prover, de proteger e de presidir, que se traduz por liderar ou ter um papel de autoridade, seja em seu lar, sua família, no trabalho ou na sua profissão. E dito de outra forma, esses três pilares da masculinidade formam os arquétipos da virilidade masculina, demonstrados em várias culturas através dos mitos, do folclore e por aí. As próprias histórias dos contos de fada ou de cavaleiros ilustram essa faceta da alma masculina, ou seja, o herói que parte em uma jornada é o ideal do homem construindo sua autoridade perante o mundo ou perante sua comunidade. Representa o presidir, o liderar, o conquistar o respeito do público ou a honra de si mesmo, etc. A seguir, o herói trava batalhas, ou uma batalha derradeira, com o vilão, ou com o dragão que aprisiona a donzela. Isso simboliza o instinto de cuidar e proteger, que também é inerente à personalidade do ser masculino. E por último, o herói resgata a princesa, o que quer dizer que ele provê a ela o que ela mais necessita, que é a liberdade e bem-estar. Ele a livra do perigo porque isso prova sua determinação e capacidade. Na masculinidade, prover não significa sustentar a família financeiramente, mas prover aquilo que eles precisam, seja instrução, direção, regras, cuidados, seja o que for. E essas funções, lutar, proteger, também são provocadas por nossa condição biológica, ou seja, os hormônios testosterona e vasopressina. E esses estimulam o ímpeto da força, da coragem, da intrepidez, da ousadia. E na natureza esses são elementos que garantem a postura protetora e guerreira dos machos. E nesse ponto devemos então buscar e desenvolver a masculinidade, porque é isso o que os homens são naturalmente condicionados a fazer. E de acordo com Ryan, o meio para isso é o homem provar a si mesmo, isto é, buscar ativamente formas de crescer e se desenvolver em todas as áreas e aspectos, sem jamais aderir ao sentimento castrador de tá bom assim, deixa como tá, dá pra ir levando a si mesmo. Essa mentalidade impede o progresso mental e acomoda a pessoa em graus inferiores ao que ele poderia ser e estar. E ele deixar então de amadurecer, fixando residência permanentemente na broxante zona de conforto. E basicamente é o que Maker deixa claro. Masculinidade, ou a arte de se tornar homem, consiste em influência, autoridade e credibilidade. Em irradiar essas coisas e tê-las internalizadas dentro de si. Segue então o conselho do autor para desenvolvê-las. Vamos lá. Abandonar a moleza da modernidade, o que significa fugir do excesso de conforto e comodidades ou tecnologias da vida moderna, que deixam as pessoas fracas, sem iniciativa e dependentes. Também aconselha a focar no seu universo próximo, ao invés de querer salvar o mundo. Focar na sua evolução pessoal e no bem daqueles próximos a você, e não idealizar que você é um super-herói lutando para salvar a civilização cristã ocidental, por exemplo. Também instrui o autor a liderar, isso mesmo. Mesmo que não possua formalmente essa função de líder ou um cargo profissional, o autor diz: lidere o que estiver no seu raio de influência, e cita como exemplo
você liderar pelo conhecimento e pela força moral que você demonstra ou desenvolve. O que quer dizer você ser honesto, né, que é a qualidade, a virtude da honestidade, você demonstrar a virtude da justiça, da verdade, da inteligência. E outro conselho é se tornar obsoleto, o que quer dizer não seguir modas, tendências ou nada disso. Ser original significa muitas vezes tornar-se ultrapassado na vista dos outros, no sentido de que o mundo e a multidão andam na direção da cultura, das mídias, do meio artístico ou da indústria do consumo. Mas o homem com a mente sã, o homem viril, ou que almeja isso, ele deve dominar a si mesmo e não seguir esses modismos, nem as roupas ou o vocabulário, as gírias, o modo de pensar, de se comportar, que a indústria do consumo, da mídia, enfim, nos apresenta. Então ele é visto como obsoleto nesse sentido. Mas é obsoleto apenas para o gado moderno que segue a moda mundana. Mas, contudo, esse homem não é massa de manobra nem escravo do sistema, ele segue o seu próprio caminho. E ao falar, então, mais detidamente sobre esses pontos, Ryan Maker discorre no tópico Abandone a moleza da modernidade sobre abraçar o desconforto. E sua tese, na verdade, é uma versão menos impactante, vamos confessar, do desafio 3 de David Goggins, que é entrar na zona de desconforto, que Goggins ensina no seu livro Nada Pode Me Ferir. E basicamente consiste em aceitar, ao invés de fugir, das tarefas chatas ou duras que aparecem na nossa jornada. Enfrentar coisas aparentemente difíceis ou cansativas resulta em lapidar o cérebro e o corpo a aprender a resolver coisas. Fortalece a inteligência e a autoconfiança e dá um propósito e significado para a vida. Ao passo que quando a pessoa corre de tarefas assim, seja na escola, no trabalho ou no próprio lar, seu caráter é moldado para ruim. Ele se torna preguiçoso, mole, confuso, ou seja, infantil, mesmo depois de adulto. Quando, porém, ele assume coisas nem sempre agradáveis de fazer à primeira vista, esse homem cresce e passa a exalar masculinidade e força por onde vai. Sua estrutura mental se solidifica e ele vira uma fortaleza ambulante, preparado para vencer qualquer dificuldade. Isso explica o porquê temos tantos jovens frouxos e fracos. É porque vivem fixados na sua zona de conforto. Não fazem nada que vá tirar deles uma gota que seja de suor ou exigir 5 minutos de concentração. Em outra parte, o autor opina sobre o que o feminismo militante chama de masculinidade tóxica. E diz que a masculinidade, assim como a feminilidade, não são amorais. Não são imorais, aliás. Pelo contrário, são amorais. O que quer dizer que não são boas ou más em si mesmas. Elas se referem a um conjunto de atributos e aptidões inerentes ao sexo masculino e ao sexo feminino. E se há homens que usam mal alguns desses atributos masculinos, como, por exemplo, terem uma compleição física maior do que as mulheres, isso não faz o atributo em si ser mal ou ruim ou tóxico. O caráter daquele homem em específico é que é ruim ou tóxico ou mal, assim como há mulheres que usam suas características naturais, por exemplo, sensibilidade, fragilidade, sensualidade, para atrair e enganar os homens. Isso também não quer dizer que esses traços femininos sejam maus ou tóxicos. É aquela mulher em particular que usa esses atributos femininos para fazer mal aos homens. Mas seja como for, a masculinidade não é algo que os homens tenham do que se envergonhar ou se desculparem. Ao longo da história, a parte viril de ser homem foi que impulsionou o avanço em todos os campos, desde as navegações marítimas, colonizações, terras desbravadas, cidades construídas, linhas férreas e por aí. Masculinidade tem a ver com força de vontade, com integridade, com convicção, com disciplina, proficiência, coragem e uma porção de outras virtudes que são motivo de orgulho e respeito e não de vergonha e acusação. Então o autor enumera algumas virtudes da masculinidade que todo homem necessita desenvolver para verdadeiramente abraçar sua virilidade e encontrar sua força e sua identidade. A primeira delas é, na realidade, uma filosofia que, se corretamente aplicada, faz brotar virtudes sólidas na alma de cada homem. Esta é o estoicismo. E ele começa ensinando que a crença popular de que os filósofos estoicos pregavam o ideal de conduta para os homens que era o deles não terem ou não demonstrarem emoções, isso é equivocado. Os intérpretes do estoicismo modernos alegam que esse é o significado do aforismo de Marco Aurélio ao dizer que temos poder sobre nossa mente, não sobre os acontecimentos. Mas embora os estoicos priorizassem a lógica e a racionalidade no modo de levar a vida,
Isso não significa suprimir completamente as emoções, mesmo porque essa é uma tarefa impossível. Tentar reprimir as emoções ao extremo faz com que elas se acumulem e, ao chegar ao limite, exploda diante ou sobre pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Normalmente os familiares em casa, né? O fato é que algumas das coisas que sentimos num dado momento, raiva, tristeza, angústia ou alegria, sejam exatamente o que precisamos sentir naquela situação específica. Aquelas emoções talvez façam parte do antídoto ou processo de cura e restauração do nosso interior. As emoções talvez sejam uma função biológica que o organismo necessita expor para proceder o tratamento de nossa alma. Assim como a dor física, de se queimar ao tocar um objeto quente, por exemplo. Isso tem a finalidade de nos alertar de algo destrutivo ao nosso corpo. Portanto, as dores emocionais que provocam expressões sentimentais como chorar, ficar triste, demonstrar raiva ou decepção, podem ser atos de um mecanismo biológico depurando situações e eventos psicológicos que nos fizeram mal e então precisam ser ajustados. E a questão no que se refere à masculinidade é que influência, autoridade e credibilidade são energias que fluem junto com a virilidade, e nenhum homem consegue expressar, gerar ou manter essas forças se ele reprimir refletidamente suas emoções. O que irá acontecer é ele atropelar as emoções das outras pessoas e magoar insensivelmente os sentimentos alheios. O primeiro reflexo de alguém que reprime as emoções é tornar-se abusivo e arrogante com os outros. As emoções, quando bem dosadas e colocadas no contexto e proporção correta, podem motivar o indivíduo ou o público ali presente a uma ação produtiva. E se a partir dessa ação a pessoa traçar um plano de longo prazo para manter o foco no seu objetivo, então as emoções despertadas terão cumprido o seu propósito. E um modo prático que se tem para aprender a administrar as emoções, de acordo com o autor, é sendo intencional na hora que sentir qualquer emoção. Isto é, permitir sentir aquilo, mas não reagir no mesmo momento que a emoção fluir. Mesmo com o calor dos sentimentos, ter claro que você só precisa de alguns minutos ou segundos para sua mente voltar a funcionar racionalmente. Daí, sentir as emoções. Ao sentir essas emoções, mantenha-se na mesma posição de preferência em silêncio, esperando que a temperatura emocional baixe e aí você consiga reagir com racionalidade. É só praticar, recomendo o autor, pratique. Outra técnica para desenvolver a masculinidade é a de criar um jogo mental de competição, onde você está em busca de superar o maior dos adversários, que é você mesmo. Se você hoje produziu ou desenvolveu menos do que a semana anterior ou do que ontem, significa que o seu eu de agora perdeu para o seu eu de ontem, o que pode indicar que você está regredindo ao invés de progredindo. Se você pode se empenhar e ter uma performance melhor do que a do dia anterior, você é um vencedor, diz o autor. Em cada tarefa que você tenha de executar, concentre-se em superar sua versão ou resultado anterior. Se você competir consigo mesmo buscando evoluir, você irá sentir um senso cada vez mais gratificante de dever cumprido. Ficará mentalmente mais forte e os resultados profissionais e pessoais também vão aparecer, te colocando em patamares superiores e te trazendo honra e respeito por parte também dos outros. E tudo isso afeta positivamente na postura masculina que o homem deve ter. E uma outra lição que vale a pena ser aprendida é não distraia ou ocupe sua mente com ideias que você não está disposto a trabalhar para conquistar ou para colocar em prática, e nem cultivando hábitos que não te levarão para mais próximo dos seus objetivos. Apaixone-se pela jornada ao invés de focar só nos resultados. Experiencie cada evolução e cada avanço que você dá. Não pense ou se preocupe com o que os outros têm ou onde estão. Sua competição é contra você mesmo. Você está batalhando para não ter o mesmo desempenho de ontem. E nessa arena, há uma versão de você, vilão, e uma de você, herói. Um tenta superar o outro, o menino e o homem, querendo ambos prevalecer na sua mente. E então, vem um conselho final em forma de adágio. Se você é capaz de manter a calma quando todos ao redor estão a perder a sua e a culpar-te por isso, então terás por fim tornado-te um homem. E assim está escrito: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo reto caminho. Salmos 139, 23 a 24. E assim encerra a análise da obra Manifesto da Masculinidade. Como o homem estabelece sua influência, credibilidade e autoridade, de Ryan Maker.